Calorosas saudações e há coisas inexplicáveis. A primeira é como é que o Partido Socialista continua à frente nas sondagens e a segunda é como é que eu me ia esquecendo de começar a pedir like neste vídeo. Portanto, meus amigos, metam like neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 60 mil subscritores. Partilhem nas vossas redes sociais, tem o código SOUSA10 aqui em cima, na Prozis, para 10% de desconto no segundo link da descrição. Sigam também nas minhas redes sociais. Ora, nova sondagem. Eu sei que ontem também lançámos sondagem, mas foi das presidenciais. Agora é das legislativas que não haverá em 2026, porque eleições presidenciais, mas poderá haver em 2027. Aliás, peço desculpa, exatamente, é exatamente isso. Não, ia corrigir-me, mas não. Vamos então ver aqui as percentagens. Esta última sondagem foi lançada pela Intercampos. A de ontem, se não estou em erro, as presidenciais foi pela Aximage. E podemos ver que o Partido Socialista volta ao primeiro lugar, um pouco empatado, um pouco não, estão mesmo empatados com o PSD, com a AD no caso, mas a realidade é que nos últimos 2 anos, mais coisa, menos coisa, a partir do momento em que o Chega começou a ter percentagens acima dos 10%, este tem sido o resultado base. Eu recordo que em 2022 António Costa teve uma maioria absoluta com 41, 42%, e a partir daí, quando começaram os escândalos do governo de António Costa, das 15 demissões, das 3 demissões do Galamba, 80 mil euros em caixas de vinho, enfim, eu se tivesse que enunciar todos os escândalos, o vídeo não ia ter 10 ou 12 minutos como vai ter. A partir daí, as percentagens do PS e do PSD mais ou menos que se equilibraram em todas as sondagens. Se forem ver vídeos meus de sondagens de há 2 anos, de 6 meses depois do início da maioria absoluta do Costa, vão ver que a percentagem era mais ou menos esta, quer do PS, quer do PSD. Estão sempre empatados. Ora com 30 ou 29, ora com 24 ou 25, ora com 32 ou 33. Estão sempre empatados. E eu creio que esta é a realidade normal do Bloco Central. Eu acho que as pessoas finalmente em Portugal estão a compreender que o PS e o PSD no final do dia são exatamente da mesma índole ideológica. Podem ter ramificações diferentes, mas são ambos partidos sociais-democratas. Portanto, iguais na sua fundação ideológica. Depois, o Chega estagnado, entre aspas, naquilo que são os seus resultados habituais nas sondagens, 16%, anda sempre ali na margem dos 14%, 18%, mas é preciso de notar aqui uma coisa. A última sondagem da Intercampos que tinha saído, o Chega tinha tido 14% e agora tem 16%. E isto tem sido uma tendência nas sondagens do Chega. E qual é essa tendência? O Chega normalmente cresce nas sondagens quanto mais... Eu não quero dizer barraqueira porque é pejorativo e não quero que se entenda isso como pejorativo, mas quanto mais chinfrim, não pejorativamente falando, faz contra o governo. Vou-vos explicar. Na altura em que o Chega era mais benevolente para com o governo na altura ainda inicial e até chegou a apresentar ou a aprovar propostas ou a viabilizar propostas do PS, que a questão das portagens e a questão do IRS e das pensões e etc., há uns 6, 7 meses atrás, o Chega teve uma grande queda nas sondagens. E eu acredito que deveu-se, no caso, a isso. Desceu para 12%, 13%. Em poucos meses desceu quase 5, 6 pontos percentuais e isso foi significativo. O que nós vimos a seguir àquela polémica toda do Orçamento do Estado e as escutas ou as gravações do Montenegro e do Ventura, naquelas reuniões alegadamente secretas ou o que aquilo era, não é? A partir daí, o Chega recupera nas sondagens. É curioso. E, portanto, nós vemos que quanto mais antagónico o Chega for ao Bloco Central, seja o PS, seja o PSD, mais o Chega cresce nas sondagens. Portanto, o antissistema, seja ele qual for, cresce em Portugal. A Iniciativa Liberal cresce também para 8%. Acho que tem aproveitado também o efeito Coutinho Figueiredo no pós-europeias e o Rui Rocha, diga-se de passagem, também não tem estado mal, também sofreu um upgrade a nível político e também de imagem. Portanto, acredito que estão ainda a surfar no efeito Coutinho e, portanto, mantêm-se nessa percentagem, até porque eu acho que a Iniciativa Liberal, se não incorrer no mesmo erro que o Ciudadanos em Espanha, o Ciudadanos é uma espécie de Iniciativa Liberal espanhola, incorreu em Espanha, pode ter percentagens mais simpáticas, não é? Pode até chegar a 10, 11% futuramente, é possível, não estou a dizer que vai acontecer, depende muito, não é? Se o partido tomar um caminho liberal social mais à esquerda, acho que isso não acontece. Se o partido entender que talvez a vertente liberal mais tradicional pode se ingrar, talvez isso possa acontecer. Por uma simples razão, é que o país e o mundo estão a virar à direita.
e os Cidadanos, no caso, em Espanha, virou à esquerda e foi o que foi. Foi uma aterragem péssima e agora estão completamente desaparecidos do mapa. Vamos ver o que é que acontece à Iniciativa Liberal. Pelo menos até agora o caminho parece estar em ascendente. Depois, o Bloco de Esquerda com 6%, não há muito aqui a dizer, mantém mais ou menos a mesma porcentagem, cresce um bocado. E depois na Liga dos Últimos, no LIVRE, na CDU e no PAN, não há muito a dizer também, porque mantém também a mesma porcentagem eleitoral, não varia assim muito, talvez só notar que o PAN cresce um bocado, mas também há aqui uma grande volatilidade neste tipo de sondagens. Depois, olhando aqui para o número de deputados, vemos que o Partido Socialista tem 79, ou seja, tem mais 2 ou 1 deputado do que aquilo que tem agora. O PSD ou a AD tem 75, ou seja, perdem 4 ou 5 deputados comparativamente àquilo que têm agora. Portanto, estão sempre aqui muito empatados. Aliás, eu até estava a ver na última sondagem que eu fiz para as legislativas, se calhar até lancei aqui neste segundo canal, presumo eu, eles até tinham os deputados invertidos. Tinha a AD 79 deputados e tinha o PS 75. Agora, curiosamente, trocaram e têm os números de deputados trocados em cada um dos lados. Depois o Chega com 38, atenção que há uma redução significativa e este tem sido também um problema do Chega. Bem, sei que não estamos em altura de eleições legislativas, apesar de tudo o Governo ainda não teve uma polémica similar às do António Costa, teve os incêndios, certo, teve agora a questão das fugas das prisões, o INEM, tudo certo, mas creio que ainda não chegou ao nível daquilo que foi o malefício de António Costa. E o Chega capitaliza muito com esse tipo de acontecimentos. Por isso é que também há aqui uma queda de 10 deputados comparativamente, ou 12 deputados comparativamente ao que tem agora. Se bem que, nas últimas sondagens, o Chega também chegou perto dos 50. Verdade seja dita, ainda não houve uma única sondagem, depois do dia 10 de março, onde o Chega conseguisse ter mais do que os 50 deputados que tem agora. Portanto, fica aqui a questão no ar, que será se o Chega, neste momento, seria capaz de ultrapassar o resultado que teve de 50 deputados. Parece-me difícil, neste momento, daqui a 2 anos não sei, porque as conjunturas políticas alteram-se imenso, mas neste momento parece-me complicado. Pode acontecer de 2 caminhos ao Chega, ou cresce ou sobe. Ou cresce, como acontece, por exemplo, em partidos como a Alemanha, na AfD, de direita radical alemã, em que está quase a liderar sondagens, com 24% ou 25%, ou segue, por exemplo, o caminho do Vox, que em Espanha, em 2019, teve 52 deputados, também mais ou menos o que o Chega teve em Portugal, e depois agora em 2023 caiu para 32, ou seja, perdeu quase 20 deputados, ou uma coisa assim do género. Portanto, as duas coisas podem acontecer. Vamos ver, acho que estamos aqui num ponto de ruptura, a tentar perceber o que é que nos próximos meses e nos próximos anos pode acontecer em termos eleitorais ao Chega, será interessante de analisar. Depois a Iniciativa Liberal, com um crescimento interessante, até é quase uma duplicação do número de deputados, é uma sondagem simpática para a Iniciativa Liberal, vê-se que não foi feita pelo Isqueté, creio eu, normalmente há esta piada porque o Isqueté a fazer sondagens à Iniciativa Liberal são mauzinhos, não é? Por acaso é giro, porque normalmente a Iniciativa Liberal tem sondagens muito más com as que são feitas pelo Isqueté e normalmente o Chega tem sondagens muito piores quando são feitas pela Católica. Normalmente é sempre assim. Há essa tendência. Depois o Bloco de Esquerda com 9 deputados, ganha 4 relativamente ao que tem agora, é um crescimento até significativo do ponto de vista percentual, não tem muito, é só mais 1%, mas do ponto de vista de deputados isso faz diferença. E depois o LIVRE, creio que mantém o número de deputados, a CDU perde 1 e o PAN ganha 2. Ora, olhando aqui para isto, nós, para atingirmos maiorias absolutas, não é? Para termos governos maioritários, que coligações é que poderiam ser feitas? PS e PSD num bloco central, como foi agora aprovado o Orçamento de Estado, 154 deputados, portanto, se os dois votassem a favor, seria aprovado, não é? No caso, ou num governo de bloco central. O espaço à direita do PS, eu não gosto de chamar este espaço de direita, porque de direita só mesmo o Chega, e mesmo assim eu digo-vos uma coisa, o Chega, num país como a Polónia, como a República Checa, no leste da Europa, o Chega é um partido de centro-direita e há quem argumente até que é um partido mais centrista, muito honestamente. Eu sei que estar a dizer isto na realidade portuguesa é o que é, mas acreditem no que eu vos digo, o Chega no leste da Europa é um partido de centro-direita. Portanto, quem chama o Chega de extrema-direita, é só, enfim. Depende muito do contexto e da realidade, eu percebo isso, mas às vezes é o que é. Portanto, o espaço à direita do PS, com a Iniciativa Liberal, o Chega e o PSD têm 128 deputados, portanto têm uma maioria, não tão grande como já tiveram em algumas sondagens, mas têm a maioria parlamentar. PSD e Chega não têm maioria parlamentar. Pela primeira vez em muitas sondagens, nos últimos meses, o Chega e o PSD sozinhos não têm mais do que 116 deputados. Têm 113, eu sei que está ali no limiar, mas mesmo assim é um dado
a denotar. O PS e a esquerda toda junta, ou a esquerda toda junta, têm 98 deputados, um crescimento ligeiro comparativamente às últimas sondagens também, e o PSD e a Iniciativa Liberal no seu range normal, 90 deputados, eles têm sempre ali 80 e tal, 90, raramente chegam a 100, nem sei se já chegaram a 100 deputados nesta coligação ao centro. Depois, olhando aqui para o número de deputados eleitos por partido em cada distrito, deixem-me só colocar os meus óculos, porque o estigmatismo está forte, e portanto vemos aqui algumas coisas interessantes. Nomeadamente, o PS ganhar os distritos do Porto e Lisboa. Eu estou sempre a avisar para isto no sentido em que normalmente o partido que ganha os distritos de Lisboa e do Porto normalmente ganha as eleições. E é o que acontece no caso desta sondagem. O PS ganha o Porto e ganha Lisboa e ganha também a sondagem. Bem sei que é por uma margem mínima, mas normalmente a tendência é essa. A zona do Cavaquistão ali no norte é limpa pelo PSD, limpeza total do PSD ali, como é habitual. Depois, descendo para sul, ali a partir da zona de Coimbra, ganha o PS, não é? Coimbra, ali Castelo Branco também, exceto Leiria, nada de novo aqui. Eu diria que as únicas coisas que acontecem aqui de novo, e mesmo assim já não é novo porque também já é habitual, é o facto do Chega ser a segunda força política em vários distritos do sul do país, como podemos ver, por exemplo, ali em Setúbal, o Chega é a segunda força política à frente do PSD, o Chega é a segunda força política no distrito de Beja, e o PCP não consegue eleger em Beja nem o PSD, e o Chega é a segunda força política em Faro, com igualdade de eleição do número de deputados em igualdade com o PS. Portanto, muito interessante ver isto. E há uma particularidade também, é que o Chega elege quase em todos os distritos, menos em Bragança, na Guarda e em Porto Alegre. Na Madeira e nos Açores também elegem, nos outros distritos todos também. O que, enfim, além dos partidos do Bloco Central, é o primeiro partido que consegue fazer isto de uma forma tão hegemónica no interior do país. Curiosidade também para ver que, ou para analisar, que a Iniciativa Liberal tem um resultado muito simpático na zona de Lisboa e do Porto, e que o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal normalmente elegem deputados no mesmo sítio, não é? Isso também tem sido uma tendência. Portanto, de uma forma geral, é isto, não é? E de notar também que o PSD, sul do país, não ganha nenhum distrito. Zero. Enquanto que, por exemplo, a norte do país, o PS, ou centro-norte, o PS ainda ganha o Porto, ainda consegue ganhar Castelo Branco, ainda ganha ali Coimbra. O PSD no sul não ganha nada. Zero, literalmente. O PS não ganha Lisboa, não ganha Santarém, no centro-sul, não é? Não ganha Lisboa, não ganha Santarém, não ganha Évora, não ganha Porto Alegre, não ganha Setúbal, não ganha Beja, não ganha Faro, não ganha nada. Portanto, curiosamente, é onde o Chega cresce mais. Portanto, é uma análise interessante, não é? Portanto, pode ter havido aqui uma migração de voto do PSD claramente para o Chega. Bom, meus amigos, ficamos por aqui. Digam-me a vossa opinião nos comentários, metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem nas vossas redes sociais e, como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.